Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito e nesse vídeo eu irei apresentar para vocês uma planilha que eu desenvolvi e que permite dimensionar tubulações hidráulicas de água fria ou água quente. Veja que a planilha permite que o usuário escolha entre dois diferentes métodos de cálculo, o método dos pesos relativos ou o método do consumo máximo possível. O método dos pesos relativos está descrito no anexo A da NBR 5626 de 1998. Esse método geralmente é utilizado para o dimensionamento de instalações usuais, onde se leva em consideração que nem todos os aparelhos sanitários estarão sendo utilizados simultaneamente, e para cada aparelho sanitário é atribuído um peso. Então, para estimar a vazão em determinado trecho de tubulação, se deve realizar a soma dos pesos de todos os aparelhos sanitários que recebem a água que passa pelo trecho em questão. Em posse desse somatório, se aplica essa fórmula aqui para obter uma estimativa da vazão no trecho em questão. Já o método do consumo máximo possível leva em consideração que todos os aparelhos sanitários estarão sendo utilizados simultaneamente. Então, para obter a vazão em determinado trecho de tubulação, se deve realizar a soma de todas as vazões de todos os aparelhos sanitários que recebem a água que passa pelo trecho em questão. Ou, em outras palavras, se deve realizar a soma das vazões de todos os aparelhos sanitários que se encontram adjacente do trecho em questão. Esse método geralmente é utilizado no dimensionamento de instalações onde se tem o uso intensivo da água. Como exemplo desse tipo de instalação, podemos citar as instalações hidráulicas dos banheiros de quartéis e presídios. Em quartéis e presídios nós temos banheiros coletivos, com vários chuveiros, e com um horário pré-estabelecido para a utilização desses chuveiros. Então, quando dá esse horário, os soldados ou os prisioneiros vão para o banheiro tomar banho e todos ou quase todos os chuveiros são ligados simultaneamente. Então, ali você tem o uso intensivo da água. Outro exemplo que podemos citar são as instalações hidráulicas dos banheiros de estádios e ginásios de esporte. Esses são locais onde se tem uma concentração muito grande de pessoas. E quando dá um intervalo do jogo, por exemplo, várias dessas pessoas aproveitam esse intervalo para ir para o banheiro. Então, várias bacias sanitárias e vários lavatórios são utilizados simultaneamente. Outro exemplo que podemos citar são as instalações hidráulicas de edifícios comerciais, onde se tem uma concentração muito grande de pessoas, como, por exemplo, em shopping centers. Banheiros de shopping centers, por exemplo, pode ser que se tenha o uso intensivo da água, várias bacias sanitárias e vários lavatórios sendo utilizados simultaneamente. Então fica a critério do projetista julgar qual é o método de cálculo mais apropriado para dimensionar cada tipo de instalação. Pois bem, clicando aqui nesse botão Parâmetros de Cálculo, é aberta essa janela onde o usuário pode inserir alguns dados que serão utilizados pela planilha para realizar o dimensionamento das tubulações. Aqui nós temos vários aparelhos sanitários e o campo para inserir a vazão de projeto, o peso relativo e a pressão mínima requerida para cada um desses aparelhos. E aqui do lado direito nós temos campos para inserir o comprimento equivalente das conexões. E o que seria comprimento equivalente? Para explicar, eu vou utilizar um exemplo. Veja que o joelho de 90 graus com o diâmetro externo de 25 milímetros tem um comprimento equivalente de 1,2 metros. Isso significa que a perda de carga nesse joelho de 90 graus com diâmetro externo de 25 milímetros é equivalente à perda de carga que se tem em 1,2 metros de tubulação. Então isso é o que significa comprimento equivalente. Por padrão, aqui nesses campos que eu estou indicando com o cursor do mouse, a planilha traz valores que estão presentes na tabela A1 da NBR 5626 de 1998. E aqui, nos campos com comprimento equivalente das conexões, a planilha traz por padrão os valores presentes em tabela que foi encontrado em um manual da Tigre. A Tigre é um fabricante brasileiro de tubos e conexões. E clicando aqui nesse botão diâmetro, é aberto
essa outra janela, onde o usuário deve inserir o diâmetro interno e a vazão máxima admissível para cada um dos diâmetros externos de tubulação. Por padrão, a planilha traz aqui valores que foram retirados de tabela presente em manual da Tigre. Pois bem, se o usuário não quiser utilizar esses valores padrões, ele pode alterar, pode inserir o valor que ele quiser aqui nesses campos. E se ele quiser voltar aos valores padrões, basta clicar aqui em redefinir valores padrões, que a planilha insere novamente os valores que estavam antes. E aqui nesse campo pressão a montante, ou seja, no início do primeiro trecho, o usuário deve inserir a pressão ali a montante ou no início do primeiro trecho. Geralmente o primeiro trecho é aquele ligado ao reservatório. Então veja bem, aqui nós temos a tubulação ligada ao reservatório. Em condições normais de uso, sempre vai existir água dentro desse reservatório. Por quê? Porque à medida que a água vai sendo consumida e o nível vai abaixando, a boia aqui da válvula, essa boia vai abaixando até que chega em um ponto em que a válvula é aberta. E essa água no reservatório é reabastecida. Então sempre vai existir água aqui dentro do reservatório. Vamos supor que em condições normais de uso, sempre vai existir uma coluna d'água aqui de meio metro, ou seja, da lâmina d'água até a saída da tubulação aqui, em condições normais, vamos supor que sempre vai existir uma coluna d'água de meio metro. Então o usuário, se desejar, pode inserir aqui o valor de 0,5 MCA. MCA significa metro de coluna d'água, é uma unidade de pressão. Mas porque por padrão a planilha traz valor zero? Vamos supor que a concessionária de água corta o fornecimento. Então, à medida que essa água aqui for sendo consumida, o nível vai rebaixando e essa água não vai ser reposta. Esse nível vai baixando até chegar aqui na situação limite, que é esse nível aqui onde se encontra a saída da tubulação. Então, quando a água atingir esse nível aqui, a pressão será igual a zero. Então, por padrão, a planilha traz um valor aqui de pressão na situação limite, que é quando a pressão ali no início do primeiro trecho é igual a zero. Existem também situações onde o reservatório está muito distante dos pontos de utilização. Ou então o reservatório, a diferença de nível entre o reservatório e os pontos de utilização é muito pequeno. Nesses casos, pode ser necessária a utilização de um pressurizador. O projetista pode optar por utilizar um pressurizador. Então, supondo que seja utilizado um pressurizador que eleve a pressão aqui no primeiro trecho, no trecho inicial para 5 MPa, para 5 MCA. Vamos supor que seja utilizado um pressurizador que eleva a pressão para 5 MCA. Então o usuário pode inserir essa pressão aqui, se desejar que a planilha utilize esse valor de pressão como parâmetro. Por padrão, como eu disse, é utilizado o valor zero. Outra coisa interessante nessa planilha é que ela foi programada para não permitir que o usuário insira valores incompatíveis aqui nessas células. Então, por exemplo, se ele inserir letras e tentar clicar aqui em confirmar, a planilha não irá permitir, irá emitir essa mensagem aqui dizendo que deve ser inserido um número válido. Isso vale também para esses campos aqui de comprimento equivalente. Pois bem, após definir aqui os parâmetros que serão utilizados no cálculo, nós podemos seguir para a próxima etapa. Para apresentar o restante da planilha, eu irei lançar aqui junto com vocês os trechos dessa instalação aqui. Uma instalação hidráulica que fornece água para uma área gourmet e para um lavabo.
Veja que o primeiro trecho eu nomeei como trecho 1-2. E aqui do lado eu coloquei uma tabela com o comprimento e o desnível para cada um desses trechos. Então, para fazer o lançamento dos trechos, você deve clicar nesse botão aqui, adicionar trecho. Vou aqui inserir o nome do primeiro trecho, que é 1-2. O trecho anterior é nenhum, porque afinal esse é o primeiro trecho. Veja que o comprimento do primeiro trecho é 0,58 metros e o desnível é 0. Então eu insiro aqui 0,58 e o desnível é 0. E o diâmetro? Veja que o diâmetro é de 50 milímetros. Então eu volto aqui e escolho na lista o diâmetro de 50 milímetros. Não existe nenhum aparelho sanitário no trecho, então eu seleciono aqui nenhum. Agora eu devo inserir a quantidade das conexões presentes no trecho. Esse primeiro trecho aqui é o trecho ligado ao reservatório. Então veja que nesse primeiro trecho, que está ligado ao reservatório, nós temos uma saída de canalização, um registro de esfera e um T de passagem direta. Nos meus projetos, geralmente eu ignoro a perda de carga do registro de esfera, porque essa perda de carga é insignificante. E se você olhar, nem existe a opção de registro de esfera aqui na planilha. Então, as conexões ali naquele trecho é um T de passagem direta e uma saída de canalização. Veja que eu não estou inserindo aqui esse joelho que se encontra no final do trecho. Por que não? Por causa dessa observação aqui, ó, dessa observação 3. Se existir outro trecho jusante, ou seja, no final do trecho, que está sendo adicionado, não inserir nos campos acima a conexão que une esses dois trechos. Então, essa conexão aqui, ela será computada quando lançarmos o próximo trecho, que é o trecho 2.3. Pois bem, agora nós precisamos informar aqui a quantidade de cada um dos aparelhos sanitários que recebem a água que passa pelo trecho que estamos adicionando. Veja que esse trecho 1.2 aqui, a água que passa por esse trecho 1.2 alimenta todos os aparelhos sanitários aqui dessa instalação, que no caso é uma bacia sanitária, uma ducha higiênica, um lavatório e uma pia. Então eu devo inserir aqui uma bacia sanitária com caixa de descarga, uma ducha higiênica, um lavatório e uma pia com torneira. Pronto, agora eu clico aqui em adicionar. Veja que após lançar o primeiro trecho, a planilha não permite mais que você mude o método de cálculo. Caso você queira alterar o método de cálculo, você vai precisar clicar aqui em remover trecho e remover todos os trechos que foram lançados. Pois bem, vamos adicionar agora o próximo trecho. O próximo trecho é o 2.3. O trecho anterior é 1.2. O comprimento do trecho 2.3 é 1,5. Veja que o desnível também é 1,5. O diâmetro é de 50 milímetros. E não existe nenhum aparelho sanitário ligado ao trecho. E quais são as conexões? Nós temos um joelho aqui e outro joelho aqui, mas como eu disse anteriormente, esse joelho aqui no final do trecho não iremos inserir por causa do que diz a observação 3. Então, as conexões no trecho é um joelho. E aqui, quais são os aparelhos sanitários que recebem a água que passa pelo trecho que estamos adicionando. Veja que a água que passa por esse trecho que estamos adicionando alimenta todos os aparelhos sanitários da instalação,
que no caso é uma bacia sanitária, uma ducha higiênica, um lavatório e uma pia. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. É isso mesmo. Então clicamos aqui para adicionar o trecho. Vamos agora adicionar o próximo trecho. O próximo trecho é o 3/4. 3/4, o trecho anterior é o 2/3, o comprimento é 2,78, o desnível é 0, o diâmetro é 50 milímetros e nesse trecho não existe nenhum aparelho sanitário. E quais são as conexões? Conexão é um joelho 90 graus. E por esse trecho também passa a água que alimenta todos os aparelhos sanitários da instalação, que é uma bacia sanitária, uma ducha higiênica, um lavatório e uma pia. Antes de clicar aqui em adicionar, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Veja que se eu deixar algum campo em branco, a planilha não vai permitir que eu adicione o trecho. Vai aparecer essa mensagem aqui, campos obrigatórios. Por favor, preencha todos os campos antes de continuar. Se por acaso eu inserir um valor aqui incompatível, por exemplo, inserir letras, a planilha também não irá permitir, irá aparecer essa mensagem. O campo comprimento deve conter um número positivo. Se eu inserir um número negativo, a planilha não irá permitir. A mesma coisa, deixa eu ver qual era o valor de comprimento, o trecho 3/4, comprimento é 2,78. A mesma coisa aqui para o campo de desnível, se eu colocar um dado incompatível, a planilha não irá permitir. Se eu inserir algum dado incompatível aqui embaixo, a planilha também não irá permitir. Então veja que a planilha foi programada para não permitir que o usuário insira valores que são incompatíveis para o campo em questão. Pois bem, vou clicar aqui em adicionar, para adicionar o trecho 3/4. Vamos agora adicionar o próximo trecho, que é o trecho 4/5. Trecho 4/5, o anterior é o 3/4. O comprimento desse trecho é 0,48. O desnível é 0, o diâmetro é 50 e não existe nenhum aparelho nesse trecho. E quais são as conexões? As conexões é um T de passagem direta. Um T de passagem direta. E veja que esse trecho aqui, o trecho 4/5, a água que passa por esse trecho alimenta apenas a bacia sanitária, a ducha higiênica e o lavatório. Então coloco aqui bacia sanitária, ducha higiênica e lavatório. E clico em adicionar. Vamos adicionar agora o trecho 5/6. Trecho 5/6. Veja que o trecho 5/6 tem um comprimento de 0,75 metros e um desnível de 0,75. E o diâmetro de 50 milímetros. O trecho anterior é o 4/5 e nesse trecho não tem nenhum aparelho sanitário. E quais são as conexões? Um joelho de 90 graus. E nesse trecho 5/6, veja que no trecho 5/6 passa água que alimenta esses aparelhos sanitários aqui. Uma bacia, uma ducha higiênica e um lavatório. Vou adicionar.
Agora, antes de adicionar o trecho 6,7, eu quero que vocês vejam uma coisa. Vou clicar aqui em parâmetros de cálculo. Veja que o comprimento equivalente da entrada de borda com diâmetro de 25 milímetros é de 1 metro. E o comprimento equivalente da curva de 45 graus com 25 milímetros é 0,3 metros. Então guarde essa informação aí na cabeça de vocês, porque nós vamos precisar para vocês entenderem o que eu vou fazer agora no trecho 6,7. Então o próximo trecho é o 6,7, o trecho anterior é 5,6, o trecho 6,7 possui 1,5 metros de comprimento e 1,5 metros de desnível. E o diâmetro, qual é o nome do 6,7? Veja que o diâmetro do 6,7 é de 25. Veja que aqui nós temos uma luva de redução, uma luva que reduz de 50 milímetros para 25. Então o diâmetro aqui é de 25. E não existe nenhum aparelho sanitário nesse trecho. Veja que no trecho 6,7 nós temos essa luva de redução e esse registro de gaveta. Veja que aqui na planilha não existe a opção de luva de redução, mas quando eu elaborei esse projeto aqui, eu fiz uma pesquisa em livro ou na internet, eu não lembro agora, e encontrei que o comprimento equivalente da luva de redução de 50 para 25 é de 7,3. Eu mostrei para vocês lá em parâmetros de cálculo que o comprimento equivalente dessa entrada de borda para o diâmetro de 25 milímetros é igual a 1 metro. E o comprimento equivalente da curva de 45 graus para esse diâmetro de 25 milímetros é de 0,3. Como o comprimento equivalente da luva de redução de 50 para 25 é de 7,3 metros, esse comprimento equivalente é igual àquele que você obtém inserindo aqui 7 entradas de borda e uma curva de 45. Então, sempre que existir uma conexão no trecho que não está presente aqui, você pode utilizar essa estratégia, inserir outras conexões cuja soma do comprimento equivalente seja igual a dessa conexão que tem ali no seu trecho que não está presente aqui. Então, além da luva de redução, como nós vimos, temos aqui também no trecho um registro de gaveta. Um registro de gaveta. E quais são os aparelhos sanitários que recebem a água que passa por esse trecho? São todos esses aparelhos sanitários aqui do lavabo. Ou seja, uma bacia sanitária, uma ducha higiênica e um lavatório. Vamos adicionar agora o trecho 7,8. Esse trecho aqui, 7,8. Nome do trecho 7,8. O comprimento do trecho 7,8 é 0,32. O desnível é 0, o diâmetro é 25. O trecho anterior é 6,7. E não existe nenhum aparelho sanitário ligado nesse trecho. E quais são as conexões? Nós temos aqui um T de passagem bilateral. Passa água aqui para a esquerda e passa água também aqui para a direita. Então, temos um T de saída bilateral. E quais são os aparelhos sanitários? A água que passa ali por aquele trecho alimenta quais aparelhos sanitários? Veja que a água que passa aqui pelo trecho 7,8 alimenta o vaso sanitário, a bacia sanitária e a ducha higiênica. Então coloco aqui bacia sanitária e ducha higiênica. Deixa eu ver se está tudo certo. Sim, está tudo certo.
Clica aqui em adicionar. Vamos adicionar agora o trecho 8,9. Trecho 8,9. O anterior é o 7,8. Qual é o comprimento do trecho 8,9? O comprimento é de 0,4 e o desnível também é de 0,4. E o diâmetro é de 25 milímetros. Existe algum aparelho aqui nesse trecho 8,9? Veja que no trecho 8,9 nós temos aqui a saída para uma ducha higiênica. Então eu seleciono aqui essa opção. E quais são as conexões? Nós temos aqui um T de passagem lateral e também um joelho em 90 graus. Veja que estamos inserindo aqui a conexão que se encontra no final do trecho, porque nós não temos nenhum outro trecho em seguida. Esse daqui é o final. Então inserimos a conexão que está no início e que está no final. Ou seja, um T, 90 graus de saída de lado e um joelho. E qual é o aparelho sanitário? A água que passa por esse trecho alimenta quais aparelhos sanitários? Só alimenta um aparelho sanitário, que é a ducha higiênica. Então eu coloco aqui uma ducha. Vamos agora lançar o próximo trecho. O próximo trecho é o 8,10. Veja que o 8,10 tem um comprimento de 0,35 e um desnível de 0. 8,10 tem um comprimento de 0,35 e um desnível de 0, tem um diâmetro de 25. E o trecho anterior? O trecho anterior de 8,10 é o trecho 7,8. Não existe nenhum aparelho sanitário nesse trecho. E quais são as conexões? Nós temos um T de passagem direta. E quais são os aparelhos sanitários que recebem a água que passa por esse trecho? O único aparelho sanitário que recebe a água que passa por esse trecho, que é 8,10, é a bacia sanitária. Então coloco aqui uma bacia sanitária. E adiciono. O próximo trecho é o trecho 10,11. Trecho 10,11. O anterior é o 8,10. O comprimento do trecho 10,11 é 0,8 e o desnível também é 0,8. O diâmetro é 25 milímetros. E qual é o aparelho sanitário ligado a esse trecho? O aparelho sanitário ligado nesse trecho é a bacia sanitária com caixa de descarga. Aqui, ó, bacia sanitária com caixa de descarga. E os aparelhos sanitários que recebem a água que passa por aquele trecho, só tem um aparelho sanitário, que é a bacia sanitária. E quais são as conexões? Veja que temos um joelho aqui no início e um joelho aqui no final. 2 joelhos. Vamos agora para o próximo trecho. O próximo trecho é o 7,12. Trecho 7,12. E qual é o trecho anterior? Veja que a água sai aqui, ó, do trecho 6,7 e vai para o trecho 7,8 e para o trecho 7,12. O trecho anterior ao 7,12 é esse trecho de onde vem a água, o trecho 6,7. E qual é o comprimento do trecho 7,12? O comprimento é de 0,36 e o desnível é 0.
e não existe nenhum aparelho sanitário ligado ao trecho. E quais são as conexões? Veja que o trecho 712 nós temos um T de passagem bilateral. E quais são os aparelhos sanitários que são alimentados pela água que passa pelo trecho 712? Nós temos apenas o lavatório. Então coloco aqui um lavatório. Agora vamos lançar o trecho 1213. Trecho 1213, o anterior é o 712, o comprimento é 0,93 e o desnível é 0. O diâmetro é 25, não temos nenhum aparelho sanitário ligado a esse trecho. E quais são as conexões? Nós temos um joelho. E qual é o aparelho sanitário que recebe a água que passa por esse trecho? É o lavatório. Um lavatório. Vamos adicionar agora o trecho 1314. Trecho 1314, o anterior é o 1213. O comprimento é 0,4 metros e o desnível também é 0,4 metros. O diâmetro é 25. No trecho 1314, nós temos um lavatório. Então aqui no trecho nós temos o aparelho sanitário lavatório. Quais são as conexões? Nós temos um joelho aqui no início e um joelho aqui no final. 2 joelhos. E qual o aparelho sanitário que recebe a água que passa pelo trecho 1314? O único aparelho sanitário é o lavatório. Pronto. Vamos agora lançar esse trecho aqui, 415. Trecho 415. Qual é o trecho anterior ao 415? Veja que o anterior é o 34. Qual é o comprimento do trecho 415? O comprimento é de 3,96 metros e o desnível é 0. E qual é o diâmetro? Veja que o diâmetro é de 50 milímetros. Então seleciono aqui 50 milímetros. Nesse trecho não temos nenhum aparelho. E quais são as conexões? Nós temos aqui um T de passagem lateral. Um T de passagem lateral. E quais são os aparelhos sanitários que recebem a água que passa por esse trecho? O único aparelho sanitário que recebe a água que passa por esse trecho é essa pia aqui da área gourmet. Então selecionamos aqui a pia com torneira ou misturador. Clicamos em adicionar. Agora vamos adicionar o próximo trecho. Próximo trecho, lançamos aqui o 415, o próximo é o 1516. O trecho anterior é o 415, o comprimento do trecho 1516 é de 2,03 metros e o desnível é 0. O diâmetro é de 50 milímetros, não tem nenhum aparelho sanitário nesse trecho. E quais são as conexões? Nós temos um joelho 90 graus. E qual é o aparelho sanitário que recebe a água que passa por esse trecho? A água que passa por esse trecho 1516
só alimenta esse aparelho sanitário aqui, a pia da área gourmet. Então, coloco aqui uma pia e clico em adicionar. Agora vamos lançar o próximo trecho. Trecho 16, 17. Esse trecho aqui, 16, 17, que o comprimento é de 0,75 e o desnível é de 0,75. O diâmetro é de 50 milímetros e o trecho anterior é o trecho 15, 16. Nesse trecho 16, 17, nós não temos nenhum aparelho sanitário. E quais são as conexões? Conexão é um joelho de 90 graus. E o único aparelho sanitário alimentado e a água que passa por esse trecho alimenta apenas um aparelho sanitário, que é a pia com torneira ou misturador. Ok. Vamos adicionar agora o último trecho, o 17 e 18. Trecho 17 e 18. O anterior é 16 e 17. O comprimento desse trecho. O comprimento desse trecho é 1,9 e o desnível também é 1,9. O diâmetro é de 25 milímetros. Veja que nesse trecho nós temos a pia com a torneira. Então eu coloco aqui pia com torneira ou misturador. E quais são as conexões nesse trecho? Veja que nós temos aqui uma luva de redução de 50 para 25, que conforme eu disse anteriormente, o comprimento equivalente dessa luva, nós não temos ela aqui na planilha, mas eu já expliquei para vocês anteriormente que o comprimento equivalente daquela luva é de 7,3, que equivale ao comprimento de 7 entradas de borda, mais uma curva de 45 graus para esse diâmetro de 25. Então, nesse trecho, nós temos também um registro de gaveta e um joelho. Então, insiro aqui um registro de gaveta e um joelho. E o único aparelho sanitário que recebe a água que passa por esse trecho é a pia com torneira. Pronto. Todos os trechos foram lançados. Veja que aqui, em situação, todos os trechos estão ok. Isso significa que a vazão em cada um desses trechos não excede a vazão máxima permitida. Além disso, a pressão dinâmica em cada um desses trechos é superior à pressão mínima requerida nos pontos de utilização. E também a pressão estática em cada um desses trechos não ultrapassa o limite de 40 metros de coluna d'água. Então, por causa disso, todos os trechos estão ok. Caso você queira salvar o memorial de cálculo, você pode clicar aqui nesse botão Memorial. E aqui você escolhe o local onde você quer salvar e o nome do arquivo. Eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho com o nome Projeto Hidráulico Rangel. Rangel é o nome do cliente para quem eu elaborei esse projeto que eu estou utilizando como exemplo. Então eu vou clicar aqui e aqui dentro eu vou criar outra pasta. Vou escrever aqui área gourmet e lavabo. Salvar o memorial aqui dentro. Pronto, está salvo. E vou também exportar essa tabela. Colocar dentro da mesma pasta. Se eu tiver qualquer dúvida de como utilizar essa planilha, veja que nós temos um outro botão aqui chamado de com esse desenho da interrogação. Clicando aqui, aparece essa janela com instruções de como utilizar a planilha.
Caso eu quisesse remover algum trecho que foi lançado, eu posso clicar aqui nesse botão remover trecho, que eu vou ter a opção de remover o último trecho ou remover todos os trechos. Eu posso clicar aqui em remover todos os trechos se eu quiser realizar um novo dimensionamento, mas eu não vou fazer isso. Se eu quiser salvar essa planilha aqui, eu clico aqui em fechar e vai aparecer essa mensagem perguntando que eu quero salvar, se eu quero salvar ou não. Eu clico aqui em salvar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo aqui, vou renomear de área gourmet e lavabo. Vou pegar esse arquivo e vou colocar aqui dentro dessa pasta que eu criei. Veja o seguinte, eu vou abrir novamente essa planilha. Se eu tentar abrir alguma outra planilha, por exemplo, essa planilha aqui de memorial, veja que nela eu não vou ter a barra de ferramentas, então se eu quiser editar esse memorial, eu vou ter dificuldade. Então, para que a barra de ferramentas apareça, o que eu preciso fazer? Eu preciso fechar essa planilha aqui. Então eu fecho, e após fechá-la, eu tento abrir novamente o memorial. Veja que agora apareceu a barra de ferramentas, só que não está aparecendo a barra de fórmulas, nem o título das colunas e das linhas. Então, para exibir a barra de fórmulas e o título das colunas e das linhas, eu clico aqui em exibição, clico aqui em barra de fórmulas e título. Então, agora eu já tenho o que eu preciso para editar esse memorial se eu quiser. Eu posso, por exemplo, adicionar algumas linhas aqui. E aqui em cima eu posso colocar o logo da minha empresa, meus dados profissionais, ou então dados do cliente ou dados da obra. Após fazer essa alteração, eu posso vir aqui em exibição, visualizar a quebra de página e inserir isso que eu adicionei dentro da área de impressão. Feito isso, se eu quiser, eu posso salvar esse arquivo em PDF. Como eu não adicionei nenhuma informação aqui em cima, eu vou deletar essas linhas. Vou deletar. E agora eu vou salvar esse memorial sem nenhuma alteração. Vou salvar em PDF. Eu pressiono Ctrl P, venho aqui em salvar como, escolho a pasta, clico aqui em tipo de arquivo, escolho PDF e clico em salvar. Então aqui está o arquivo do memorial em formato PDF. Eu posso também editar a tabela gerada pela planilha. Eu posso aqui, por exemplo, adicionar algumas linhas aqui e colocar um título para essa tabela. Vou adicionar uma borda grossa, vou aumentar aqui o tamanho, vou escrever aqui área gourmet e lavabo. Vou colocar em negrito, vou aumentar a fonte, aumentar para 15. Vou colocar uma cor aqui. Diminuir um pouco essa linha. Deixa eu ver se
em outra cor fica melhor. Pronto, vou deixar azul. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a borda aqui, todas as bordas. A borda externa eu vou deixar grossa. Pronto, editei a planilha da maneira que eu queria. O que eu posso fazer agora é transferir essa tabela aqui para o AutoCAD para apresentar junto com o projeto isométrico, com essa planta aqui. E foi isso que eu fiz quando eu elaborei esse projeto. Eu vou mostrar para vocês. Eu montei a prancha, montei uma prancha mostrando aqui os isométricos de cada ambiente e com as tabelas aqui do lado. Na descrição eu vou colocar o link de um vídeo que ensina como fazer a exportação dessa tabela para o AutoCAD, para que você tenha a possibilidade de fazer a mesma coisa, inserir as tabelas nas suas pranchas. Pois bem, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte agora. Eu vou pegar esse arquivo, vou colocar aqui dentro. Opa, eu já havia criado uma cópia, colocada ali dentro. O que eu vou fazer é o seguinte. Veja que eu tenho outras instalações aqui. Eu tenho uma instalação hidráulica aqui, por exemplo, que fornece água para a cozinha e para o banheiro social. Se eu quiser fazer o lançamento dos trechos dessa instalação, eu pego a cópia que eu criei, vou recortar aqui, vou recortar e vou criar outra pasta aqui, cozinha e banheiro social. Cozinha e banheiro social. Vou colocar o arquivo aqui dentro. Vou renomear para cozinha e banheiro social. E vou abrir a planilha. Vou fechar isso daqui. Veja que eu posso minimizar aqui, ó, e ajustar o tamanho que eu quiser. Vou deixar com esse tamanho aqui. Pois bem, se eu quiser agora fazer o lançamento dos trechos dessa outra instalação aqui, da cozinha e banheiro, eu posso vir aqui em remover trecho e remover todos os trechos. Então a planilha vai estar pronta para você realizar um novo dimensionamento. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Mas antes de finalizar, eu não mostrei ainda esse botão aqui de editar trecho. Se você clicar aqui, a planilha vai perguntar o trecho que você gostaria de editar. Veja que eu não posso selecionar nenhum trecho porque eu apaguei os trechos que estavam disponíveis aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir
aquela nossa planilha que inserimos aqueles trechos da instalação hidráulica da área gourmet e lavabo. Veja, se eu clicar nesse botão aqui, vai aparecer uma lista com todos os trechos que foram lançados. Vamos supor que eu queira editar o trecho 4.5. Se eu selecionar o trecho 4.5 e clicar em confirmar, vai abrir essa janela aqui com os dados do trecho em questão. E se eu quiser, eu posso alterar alguns desses dados. Feita a alteração que eu desejo, eu posso clicar aqui em confirmar, que após clicar em confirmar, essa planilha aqui será atualizada automaticamente. Se eu clicar aqui em cancelar, permanece do mesmo jeito. Aqui, clicando nessa aba memorial, como eu já havia mostrado para vocês, vocês também podem consultar o memorial de cálculo. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da planilha e caso vocês queiram adquiri-la, eu espero que agregue valor aos seus projetos e permita que você ganhe tempo fazendo esse tipo de serviço.